Sim, os clubes de futebol no Brasil têm que explorar mais o branding. Sim, acredito que a maioria dos clubes de futebol no Brasil ainda exploram o branding de uma maneira superficial. Podemos acreditar que, para muitos de nós brasileiros, os clubes de futebol eles são considerados membros das nossas famílias e por causa disso terminam e criam-se amizades, relacionamentos, empregos e até casamentos. E com toda essa dimensão que o futebol tem, torna a gestão de uma marca esportiva um papel mais difícil até do que as marcas de outros segmentos. Então, diferentes elementos têm que ser levados em consideração. Entre eles, o tempo social em que a marca do clube vive. Existem marcas tecnológicas, inovadoras, preocupadas com o tempo que vivemos e no amanhã melhor. Estas marcas estão localizadas em um tempo social futuro. Nós podemos citar aqui no vídeo marcas como a Tesla Motors, a Apple e marcas de aplicativos que prestam serviços como o Uber e a Nubank. Todas essas marcas têm algo em comum, que é prometer um amanhã diferente do que é hoje. Já outras marcas prometem um presente mais feliz e mais prazeroso. Dito exemplo, a Coca-Cola, sorvetes Ben Jerry, a cerveja Guinness, os automóveis da Mercedes-Benz, todos eles em comum procuram oferecer situações e experiências excitantes de bastante euforia e de uma maneira bastante instantânea. E há marcas que trabalham com a tradição e o passado glorioso, a herança que justifica a permanência no presente e no futuro. E é aqui aonde o futebol está. Bem, marcas que trabalham com esse tipo de situação, nós podemos citar algumas como a Louis Vuitton, a Bulgari, Jack Daniel e entre outras. A tradição passada explica a razão no presente da compra. E é aqui que se enquadra a maioria dos clubes de futebol. Por quê? Porque a maioria deles oferece uma história rica de tradição, de força, de conquistas, jogadores e treinadores icônicos que construíram uma história de glórias, de lutas e de torcidas que encantam e apaixonam. E toda essa herança cultural deve ser transmitida para os novos fãs e torcedores. Conhecer toda essa história é um rito de passagem e aceitação para os novos torcedores. E tudo isso aí é feito normalmente por um pai ou por um tio ou por algum parente muito próximo e que geralmente isso vem desde a infância. Então todo esse passado ele tem que ser preservado e respeitado. A experiência de estar dentro de um estádio de futebol cantando, abraçado, junto com os amigos, visitando a sala de troféus, relembrando as conquistas do passado, tirando foto com os jogadores, voltando de carro após uma vitória muito difícil ou comemorando um título emblemático, são experiências que um clube de futebol proporciona aos seus consumidores / torcedores. E tudo isso pode ser explorado pelos profissionais de branding no futebol. Olha, eu queria deixar algo bem claro para você que está aí vendo esse vídeo. O segmento de futebol, ele tem aspectos. Olha, eu queria deixar bem claro para você que está assistindo esse vídeo. O segmento de futebol, ele tem aspectos e características muito próprias. E ele não é como um segmento de moda, onde as tendências, elas ditam as regras. Por isso, é preciso entender bem como funciona esse segmento, pois a mesma estratégia usada em marcas como Avon e Riachuelo podem não servir para o segmento de futebol. Então a primeira dica que eu deixo para você é: pesquise bastante sobre o público-alvo e respeite todas as convicções que ele tem, porque nem sempre a mesma estratégia usada em marcas de outros segmentos vão funcionar no segmento do futebol. E essa dica aqui eu acho que é particularmente voltada para uma galera que trabalha com branding e com marketing.
tá? Então hoje em dia é muito comum que empresas e marcas tenham pontos de contato com os seus consumidores. Mas como podemos fazer uma gestão eficiente desses pontos e garantir com que esse serviço seja feito com qualidade e excelência para os nossos torcedores? Então, primeiramente, é importante destacar o que são os pontos de contato e como podemos identificá-los. Então, um ponto de contato é qualquer forma de comunicação que o torcedor/consumidor tem com o seu clube. Então, seja através de um bom dia, um atendimento telefônico feito pela sua central de sócios, ou até mesmo um cartão de visitas. Então, tudo fala. Tudo conta com uma experiência e nós podemos abrir esse ponto para uma visão mais macro. Por exemplo, quando a gente fala em experiência, a experiência ela conta desde o momento que você chega ao estádio, põe o seu carro em uma vaga em estacionamento, pode ser dentro do clube, pode ser fora do clube, pode ser em uma rua próxima, pode ser o pré-jogo, né? Tem estádios que são emblemáticos, que tem um pré-jogo bastante animado, as redondezas do estádio ficam preenchidas pelos torcedores e ali acontecem vários movimentos, várias manifestações. Então tudo aquilo ali comunica a marca do clube. Todos aqueles pontos de contato que vemos ali em redor do estádio comunicam a marca do clube. E repito mais uma vez, tudo isso pode ser explorado para potencializar e agregar valor à marca do seu clube. E lembrando que qualquer um desses pontos pode ser um aspecto positivo ou negativo. Então nós podemos concluir que o estádio ele é um dos maiores pontos de contato que os clientes têm com o seu produto /serviço /empresa. Então nós podemos refletir de como podemos fazer que esse ponto de contato seja mais prazeroso para o nosso cliente /torcedor. Como fazer a experiência de estar dentro do estádio de futebol seja mais prazerosa, ou até mesmo em um dia que não tenha jogo. É algo que devemos pensar. Posso trazer aqui um bom exemplo para você. O Manchester United, que é um clube muito conhecido, em 2012 ele foi o detentor da marca mais valiosa de futebol no mundo. E no mesmo ano ele anunciou uma parceria milionária com a Hugo Boss. E o que essa parceria proporcionou? A reformulação do vestuário da comissão técnica e jogadores. E isso aconteceu dentro e fora do campo. A equipe de branding do Manchester United identificou que ao usar ternos de grife, ao invés de roupas esportivas, os atletas fora de campo transmitem um valor maior com alinhamento de valor de marca do Manchester United. E o ganho foi muito grande nessa parceria para ambos os lados. O Manchester United teve um acréscimo de valor da sua marca. Já a Hugo Boss, ela teve um recorde subsequente na venda do smoking, algo em torno de 22% ao ano, tanto em número quanto em margem de lucro na Inglaterra. E isso é apenas um exemplo simples, mas você deve pensar quais tipos de parceria devem agregar valor para o seu clube ou a sua empresa. Entrando na parte da estratégia, acredito que as diretorias de futebol devem acreditar que a construção de marca, acredito que as diretorias de futebol devem enxergar que a construção de marca é um elemento primordial e investimento para alavancar e potencializar a estratégia de negócio do clube. Então, o branding como planejamento estratégico de marca tem sido trabalhado no futebol antes mesmo da concepção dessa atividade. Então, antes mesmo da época do Pelé, o Santos Futebol Clube já trabalhava essa imagem do rei do futebol para agregar e potencializar os negócios do clube, a marca Santos Futebol Clube. E tudo isso foi feito para que a marca do Santos tivesse um respeito a nível mundial. Então as marcas esportivas, pelas características que elas têm de envolvimento, de pessoalidade, de lealdade, elas têm que ser tratadas com muito mais cuidado do que marcas de outros segmentos. Então, dando uma volta na Europa, vimos há vários anos que algumas transformações foram necessárias para que tivessem, graças a problemas parecidos com o que acontecem aqui no Brasil, que é a violência, estádios precários e administrações que não tiveram seu devido sucesso. E entendendo e respeitando a cultura local, não quer dizer que você tem que mudar todo o ambiente. O Borussia Dortmund ele entendeu muito bem isso dentro do estádio dele e com essas mudanças ele
proporcionou aos seus torcedores uma experiência ainda melhor dentro do seu estádio. O clube alemão coloca nas suas arquibancadas preços populares e incentiva aos seus torcedores o uso de bandeiras, mosaicos e instrumentos por parte das suas torcidas. E o resultado disso tudo é a valorização da sua marca e da sua torcida, que é conhecida como a muralha amarela. O branding é um tema essencial para empresas de todo o mundo, mas ainda é pouco explorado dentre os clubes de futebol no Brasil. Já para os clubes europeus, que tem um processo de expansão de marca muito grande, já para os clubes europeus, foi essencial para os projetos de expansão dos seus negócios e rentabilização da sua relação com os torcedores e com seus patrocinadores. Esse investimento realizado pelos grandes clubes da Europa teve o poder de gerar um permanente ciclo de rentabilidade e de geração de valor adicionado aos negócios do clube. Os torcedores, que é a base que sustenta os seus clubes, seus sentimentos, e esta é uma lição que as marcas devem aprender. Ao ignorar a herança histórica e os valores que cercam cada clube, o futebol moderno vem cada vez mais matando uma das nossas principais manifestações culturais. Esta é uma lição que todas as marcas devem aprender. Quanto mais distantes elas estiverem dos seus valores, da sua essência e do entendimento de quem é o brasileiro, mais em risco está o seu futuro. A autenticidade é o programa fundamental para qualquer case de sucesso no branding. Ignorar a própria história em prol de atividades artificiais coloca em risco qualquer negócio. Então, o processo de branding deve estar dentro de um projeto estratégico e contínuo incorporado às marcas dos clubes no Brasil. Isso significa falar com qualidade a linguagem dos seus patrocinadores e se relacionar muito bem com seus demasiados públicos, e principalmente entender que a marca do clube vai muito mais além do que títulos e gols. A possibilidade de criar associações positivas com as marcas e execução de realizar estratégias a longo prazo com o seu torcedor, empresas patrocinadoras, mídia, governo, TV, foi fundamental para a valorização e fortalecimento das marcas dos clubes na Europa, e isso tudo deve ser valorizado e estudado pelos grandes clubes no Brasil. Então, para concluir, por que o branding deve estar dentro dos clubes brasileiros? Motivo número 1. O branding pode fortalecer a marca mesmo com um mau resultado em campo. Motivo número 2. Ampliar a fidelidade e reforçar a importância do torcedor ao negócio do clube. Motivo número 3. Atrair visibilidade para a marca do clube. Motivo número 4. Gerar maior interesse dos veículos de comunicação. Motivo número 5. Atrair um número muito maior de patrocinadores. E o último motivo que eu posso destacar é criar um círculo virtuoso para a marca e empresas associadas a ela. Então, assim, se os clubes quiserem fortalecer e ampliar de maneira eficiente as suas receitas e sua marca diante do mercado, terão que colocar a marca dos seus clubes no centro da gestão, o que significa mudar a forma como se relacionam com seus stakeholders. Então, esse é o segundo vídeo aqui da série do blog. Eu separei um espacinho para falar sobre branding e futebol, a relação que um pode contribuir para o outro. Se você tem algum motivo para que o branding possa ser incorporado ao futebol, você tem um campo nos comentários aí para poder destacar. Se você tem algo a adicionar, tá livre. Dá uma visitada no blog, segue aí nas redes sociais. A gente vai estar sempre botando conteúdo. Já convidei alguns amigos para poder participar, né? Então, galera, se você conhece mais algum motivo que o branding pode ser incorporado ao futebol, pode deixar no campo dos comentários aqui embaixo. Estou lendo todos os comentários. Galera, valeu demais. Esse é um assunto que eu queria falar há muito tempo e compartilhar com vocês. Quem tem alguma sugestão pode mandar nos comentários também. Por favor, segue lá o blog www.cravo19.com/blog. Lá tem alguns trabalhos meus também. Estou convidando alguns amigos da área de branding para poder falar, para trocar ideias, para participar aqui do blog. Outros amigos também ligados a esportes. A gente está preparando uma série de conteúdos bacanas. Então, para você que curtiu, tamo junto, valeu, fortalece.